Olá, eu sou o Mohamed e você está assistindo ao Nota 10 da Cor da Cultura. E no programa de hoje vamos falar da valorização da diversidade étnica e racial na educação infantil. O termo educação infantil remete a um conceito relativamente recente na história do Brasil. Há algum tempo atrás, lugares conhecidos como creche, maternal, jardim de infância, escolinha, sequer eram espaços de educação. Eram apenas estabelecimentos onde as crianças eram cuidadas enquanto as mães iam trabalhar. Hoje parece óbvio, mas só depois de muita pressão dos movimentos sociais, em especial das mulheres, a educação infantil passou a ter o papel de cuidar e também educar. Aliás, é a primeira etapa da educação básica, dever do Estado, opção da família e direito da criança. Esses princípios estão garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal. A educação infantil é uma etapa fundamental no desenvolvimento da criança. E esse momento de cuidado e formação pode ter impactos significativos para o resto da vida de alguém. Acha que eu estou exagerando, não é? Não estou, não. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Banco Mundial e da Unesco mostram que crianças que frequentam a educação infantil dos 0 aos 3 anos tendem a estudar por mais tempo ao longo da vida, a ter um nível menor de reprovação e a deter uma renda maior quando adultos. Mais escolaridade, menos reprovação e melhor renda. Parece mentira, mas é verdade sim. Só que não para todo mundo. Tá vendo essa pizza aqui? Imagine que ela representa a totalidade das crianças brasileiras de 0 a 3 anos. Esse pedaço representa as crianças dessa idade que estão na creche. Esse outro grandão aqui, acho que estão fora, mas não terminou por aí não. Essa fatiazinha aqui simboliza as crianças negras matriculadas na educação infantil. Agora olha bem para isso e me diz. Tem alguma coisa muito desigual por aqui, não tem não? Em primeiro lugar, é necessário mencionar as condições sociais que marcam a vida dos diferentes grupos étnico-raciais que formam a sociedade brasileira. Quando nós analisamos os indicadores sociais, nós vamos observar que esses fatores de desestímulo, eles acabam se revelando quando nós utilizamos os indicadores. Então, a maneira, muitas vezes, como as pessoas são tratadas dentro de sala de aula, aquilo que a pedagoga Eliane Cavalheiro chama da matemática do afeto, né? A maneira como os professores se dirigem aos seus alunos, se os tratam com carinho, se investem nele, né? O problema é que os indicadores sociais de acesso à escola, eles, em alguma medida, estão expressando o quê? Níveis desiguais de investimento do espaço escolar sobre jovens de diferentes características. Sempre aquilo que um país terá de mais precioso será a sua gente. E se nós tratamos o sistema educacional como se fosse um investimento de baixa prioridade, é o mesmo que dizer que nós não nos importamos se nossos jovens estão indo para uma direção ou para outra direção, é como se isso não dissesse respeito à nossa sociedade. E essa hipótese que nós, enfim, contrária que nós defendemos. Defendemos, enfim, que o sistema educacional deve ser incorporado, e a questão do combate ao racismo no espaço educacional não é contraditório a isso. Nós temos que ter um sistema educacional gabaritado a efetivamente formar a todos, mas sem jamais deixar de reconhecer as diversidades que marcam os jovens do nosso país. Que as crianças sofrem as consequências da desigualdade étnica e racial no Brasil, não resta a menor dúvida. Mas como será que isso chega tão cedo às salas de atendimento nessa etapa da educação? Tem pais que acusam os professores. Tem professores que garantem que o preconceito vem de casa. E no meio dessa troca de acusações, tem gente que esquece que tanto a educação como a família fazem parte da sociedade em que vivemos. Mas que sociedade é essa, afinal? E o que ela vem sinalizando sobre a nossa diversidade? E como será que os jornais e as revistas, por exemplo, costumam representar as crianças negras? Não muito bem, não é verdade? Mas você pode argumentar que uma criança de 0 a 3 anos, teoricamente, passa muito mais tempo brincando do que consumindo jornais e revistas. É possível, mas aí eu te pergunto, será que também os brinquedos podem estar passando uma imagem de infância ideal para as nossas crianças? Para refletir um pouco sobre isso, a gente convocou essa moçada aqui. Eles têm uma missão, fazer um censo parecido com o do IBGE, só que com bonecas. A cada modelo de boneca que eles encontrarem, eles vão marcando a etnia. Daqui a 1 hora, a gente volta a se reunir para ver no que é que isso deu, certo? Certo.
resultado. Vocês gostariam de chamar a atenção para alguma coisa que vocês perceberam durante essa nossa pesquisa informal? Sim, eu percebi que a maioria das bonecas eram brancas e a minoria eram negras e elas tinham poucas expressões faciais. As brancas eram mais sorridentes e as negras eram mais sérias. Pois é, tinha muita variedade nas brancas, um número enorme, quase de 50, 40, não sei. Enquanto as negras a gente fez a contabilidade já para contar na mão, 4 negras só. E era a mesma negra também em todas as lojas, não tinha variedade. A gente só viu uma boneca que tinha feição de negra mesmo, uma só. O restante eram bonecas brancas que foram pintadas. Bonecas brancas que foram pintadas de preto? Isso. Com o cabelo, a maioria das vezes era bastante liso, assim, não era da característica do negro. Não tem um referencial assim para a criança ter negro, entendeu? Ela vai pedir pra mãe dela, a dificuldade da mãe encontrar uma boneca negra aqui. Nossa, a gente ajudou pra caramba. É bem difícil. Aí ela acaba comprando a loura dos olhos azuis, do sorrisinho lá, branquinho, tudo bonitinho. Infelizmente, nem o mundo da brincadeira está imune ao preconceito. E esse quadro reforça ainda mais a necessidade da educação infantil valorizar desde cedo a autoestima das crianças, a cultura negra e a diversidade étnica e racial dentro da escola. O lado bom é que muita gente já percebeu isso, não é, Mohamed? É isso aí, Dani. E esse é o caso do Semei Mahara Escola de São Carlos. O projeto pedagógico daqui foi um dos vencedores da 4ª edição do Prêmio Educar para a Igualdade Racial. Agora, ó, que a tia vai contar a historinha do cabelo da Lelê. De onde será que vem tantos cachinhos? Fuça aqui, fuça colar, mexe, remexe até encontrar outros cabelos cacheados a revelar. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Na África está a razão dos cachinhos. Não perderá mais tempo. Ao vento, solta seus cabelos compridos para brincar com seus amigos. Piririm, pim, pim, a história chegou ao fim. Que outras histórias vocês trabalham aqui além dessa? Vários autores são trabalhados. Entre eles a Ana Maria Machado, a Bissu, a Bruna e a Galinha de Angola. Então nós procuramos trabalhar vários livros de autores que usam o tema da diversidade, porque para trazer para o cotidiano das nossas crianças. Professora Laodiceia, além da contação de histórias, que outras atividades vocês desenvolvem aqui? A dança, como o maculelê, que resgata a tradição africana. Tem também a música, a culinária, as brincadeiras, a estética, teatro de fantoche, a valorização da identidade da criança, dela se conhecer e ver no outro as diferenças de forma positiva. Eu estou aqui com a diretora da Escola Semei Mahara, a professora Elaine. Que adaptações foram necessárias para transformar o projeto, que num primeiro momento era episódico, numa proposta permanente da escola? Quando nós ganhamos o prêmio, 4º Prêmio Educar para a Igualdade Racial, foi assim, um estímulo muito grande para que nós continuássemos as nossas atividades e continuássemos com o projeto. Mas, para continuar o projeto, nós precisamos começar a pesquisar a cultura e começamos uma discussão sobre o que é o racismo. Foi preciso sensibilizar os professores para fazer uma reflexão da relação dele com as crianças, da relação das crianças entre elas, né? Dentro dessa sensibilização, foi fácil conquistar a adesão de professores, funcionários, dos pais? Esse projeto fez com que nós elevássemos a autoestima das nossas crianças negras e das famílias. Com isso, as outras famílias também perceberam que dentro da escola você pode ensinar e aprender. Que as diferenças, elas existem mesmo, mas que elas devem ser respeitadas. Discriminação, o preconceito, os rótulos, eles são inaceitáveis.
E as crianças, desde muito pequenas, elas já entram em contato com esses discursos tão negativos, né? Então a gente trabalha de maneira muito natural, através de brincadeiras, de jogos, de músicas. E as bonecas, elas já estão inseridas no cotidiano deles. Elas brincam com uma boneca negra, assim como elas brincam com uma boneca branca. Eu estou aqui com o Valdeci, que é pai da Laura, uma das alunas aqui da escola. Eu queria saber, Valdeci, como é que a sua filha reagiu a esse projeto aqui da escola? Não, ela mudou e eu também mudei, porque no meu tempo não tinha isso, né? Então hoje ela já está sabendo de onde ela veio, quem ela é, tá? Coisa que no meu tempo eu não sabia. Hoje a gente tem mais autoestima, né? E você sente que isso está sendo trabalhado com a sua filha também? Está sendo trabalhado, com certeza. Não só para minha filha, não só pelo negro, o branco também, todos, né? Todo mundo, nós somos todos iguais. A diferença só está na cor. João Pedro chegou em casa pedindo para que eu fizesse um prato que se chama cuscuz. Eu não tendo conhecimento desse prato, perguntei onde que ele tinha ouvido falar sobre esse prato, ele disse que foi na escola. Perguntei para uma professora para poder atender o pedido dele e através dessa atividade da escola eu passei a conhecer a receita cuscuz. Nós colocamos a culinária no projeto porque as crianças gostam muito, né? Além de comer, elas gostam muito de cozinhar. Cada criança me ajuda a colocar um ingrediente dentro do recipiente, eu só não deixo eles colocarem o leite porque é fervendo, né? Então eles já sabem que na hora do leite não pode, a professora que põe porque está quente. E aí mexe por 10 minutos e a gente leva para dormir na geladeira. E é prazeroso para eles e eles aprendem. Então eu expliquei para eles de onde vem a tapioca, que esse doce é uma culinária africana. De onde é que veio o cuscuz? Foi da África. Foi da África? Jura? Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conhecer outro projeto de enfrentamento do preconceito na educação infantil. Até já! Olá, estamos de volta com Nota 10 da Cor da Cultura. E o tema de hoje são os desafios de promover uma formação antirracista na educação infantil. Em 1996, a LDB passou a considerar a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, integrada aos ensinos fundamental e médio. Assim, a educação infantil ganhou uma dimensão mais ampla, que entende a criança como sujeito histórico, produtor de sentido e inserido no contexto histórico e cultural. Esse novo dado da LDB traz um conceito importante de integração dos diversos segmentos da educação brasileira. É avanço? Com certeza. Mas ainda temos muitas distorções no nosso sistema educacional. Por exemplo, vamos supor que esses 100 bonecos aqui representam 100 alunos negros que ingressam no ensino fundamental. Desses 100, apenas 30 vão conseguir concluir o ensino fundamental. Mas não para por aí não. Desses 30 estudantes negros, apenas 2 vão chegar à faculdade. Aí eu me pergunto, já que o sistema educacional brasileiro é integrado, será que alguma coisa pode ser feita na educação básica, aqui, antes do ensino fundamental, para evitar que isso aconteça? Eu acho que são duas questões aí que estão colocadas que são importantes quando a gente pensa o que é que pode ser feito ainda no período da educação infantil, né? O sistema, as instituições de educação infantil onde estão as crianças negras são as mais precárias que nós temos. Então, um investimento nessa área é fundamental para assegurar uma qualidade de educação das crianças negras e brancas e ajudar as crianças negras a romper uma barreira para que elas se preparem melhor para as etapas posteriores. De outro lado, o sistema tem que acolher a criança negra. Então, hoje, a gente tem uma lei que obriga o ensino da história da África, obriga o ensino da história dos afro-brasileiros, da cultura,
Isso vale para a educação infantil. Muita gente pergunta, mas será que vale? Vale, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, quando você trabalha a cultura de uma criança, quando você traz esse elemento, você tem uma melhoria de qualidade da educação como um todo. Essa etapa da vida que é tão cheia de curiosidade, se você tem uma diversidade de cultura e todas as crianças se sentem ali representadas, você já cria também, no que diz respeito à criança, um ambiente promissor para ela se desenvolver. Então, eu creio que tem essas duas dimensões muito importantes. De um lado, o sistema precisa melhorar como um todo. Professores, as escolas. De outro lado, a escola tem que se mostrar receptiva para a criança negra, para que ela fique bem lá. A primeira infância é um momento crucial na formação da identidade de uma pessoa. É quando a gente começa a ter consciência do próprio corpo, das origens, dos valores da sua família, da escola, do outro. Enxergar sua identidade, valorizar a autoestima das crianças e criar modelos que confirmem essas expectativas. Esses são alguns princípios do projeto que vamos conhecer agora. O projeto se chama Heranças e Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros e é desenvolvida na Escola Municipal Mário Quintana, que fica aqui em Diadema. A valorização da vida e da cultura dos afrodescendentes é uma questão que está na pauta do dia de Diadema, a quarta maior cidade em população negra do país. As professoras Zane e Raquel são as responsáveis pelo projeto, vencedor do prêmio Educar para a Igualdade Racial. Professora Raquel, como começou essa iniciativa? Ela começou em 2006 com a participação do projeto Acordo da Cultura. O maior desafio foi a questão de materiais. Nós tínhamos em mãos só o kit Acordo da Cultura. Então, naquele momento, às vezes era difícil nós encontrarmos até em biblioteca, em outros lugares, para comprar os materiais e livros envolvendo a temática racial. E aí nós tivemos que criar possibilidade. Cada um, buscava em outro lugar, emprestava e criava os blocões, materiais para estar utilizando com as crianças. Família Santos também, John. Seu? E essa família aqui, Otávio? É a família Silva? Quem é essa aqui? Minha avó. Sua avó? Linda sua avó. Qual é o nome dela? Vó? Vó? O objetivo do trabalho é fazer com que as crianças se identifiquem através das fotografias que eles trazem de casa. Esse trabalho é feito em parceria com os pais. Nós pedimos para eles uma fotografia de quando a criança era ainda bebê e depois uma foto com eles em várias outras situações dentro da família. A partir desse material que é enviado pelos pais para a escola, é feito todo um trabalho no sentido de respeito com a família, com as crianças, deles com eles mesmos e com os outros. E a partir daí a gente passa para uma contação de histórias, que envolva, no caso, a família. O objetivo da dinâmica é fazer com que eles se identifiquem e identifiquem o outro, através das fotografias. O ano passado foi feito um projeto na sala, para que fosse entregue as fotos para as crianças estarem trazendo, para estar conhecendo quem era a família, quem eram os pais, os avós, os irmãos. E elas mesmas foram as que foram escolhendo as fotos, de acordo com o que elas achassem mais bonito, mais interessante, elas iam escolhendo e aí nós trouxemos. Fazer aquele movimento junto, que nós fizemos, de um lado para o outro, tá? Acompanha, vamos lá. Bom enfatizar que aprender a capoeira não é aprender a brigar. A capoeira na escola, ela não visa o desportivo. O que ela visa é a valorização da cultura contra a questão racial, contra o preconceito, ajuda na cooperação, na socialização dos seus praticantes. Teve a peça de teatro, eu participei, fui fada, fui princesa para as crianças no teatro.
Contei em casa que eu fui farda. A minha família, assim, achou muito importante, causa do preconceito. Aqui também todo mundo adorou, gostou. As crianças acham que farda só existe farda branca. E aí era uma farda negra. Nós vamos ver a história do safari da Tanzânia. Muito bem. A Tanzânia fica onde mesmo? África. África começa com a letra A. Pessoas de uma tribo foram fazer um passeio. A galinha de Angola. A galinha de Angola, muito bem, ela é da África. Foram fazer um passeio, foram em grupo, porque lá tem animais selvagens. A contação de história faz parte do projeto da escola que vem sendo desenvolvido há algum tempo. Outras professoras fizeram blocões, cartazes, fantoches, apresentação de teatros, grupos de fora de outras escolas que faz parte da rede vieram até a nossa escola para apresentar danças. Já saímos da nossa escola para apresentar em outros lugares. Leitura, reconto, são inúmeras atividades que são desenvolvidas através dessas histórias. Glória, que tipo de trança é essa que você está fazendo? Eu estou fazendo uma trança embutida, né? Assim, meio enraizada. E as crianças gostam de ter os cabelos trançados, Glória? Esse trabalho de tranças, a gente começa primeiro com um livro, né, que sempre trata sobre cabelos, o Menino Bonito Laço de Fita, as tranças de Bintô, e depois a gente começa a fazer os penteados, porque as crianças mesmo é que se interessam de fazer tranças iguais às dos personagens dos livros. E nós, da escola, a gente já tem um trabalho de valorização, de autoestima, a respeito do cabelo do negro, né, principalmente da criança negra, que não é reconhecido, que não é valorizado, que as pessoas falam que é feio. E aí nós mostramos que há várias possibilidades de penteá-los e de valorizar o cabelo que temos, cabelo crespo, né? O cabelo, né, para nós, negros, mostra quem somos, de onde somos e o que somos nessa sociedade que ela discrimina e desvaloriza o nosso cabelo. Quando a gente trabalha as possibilidades que o cabelo pode oferecer de ser bonito, né, de estar aqui, ser reconhecido, quando há um tempo atrás uma criança de cabelo tão liso gostaria de ter um cabelo parecido com um cabelo crespo. Jamais, isso é novidade pra gente. Então, assim, o desempenho ele melhora quando a criança se reconhece. Eu pertenço, tem pertencimento de raça. E é isso a gente trabalha na educação infantil aqui na Escola Mário Quintana. Azoilda, quais são os principais desafios para se valorizar a diversidade na educação infantil? E como faremos para superá-los? Vários desafios, né? A gente não dá para alencar todos, mas a gente estabelece. Primeiro, o reconhecimento da diversidade. Segundo, perceber que se eu não vejo essa diversidade, se eu não a reconheço, eu excluo. E quando você exclui, você reproduz racismo, preconceitos mais diversos, você nega o direito da outra pessoa a existir. E isso nenhum educador faz aliança, né? Não faz aliança com isso. Então, é importante que a gente reconheça essa existência para poder valorizar essa diversidade e criar novas e impensadas possibilidades de educar para a diversidade. No programa de hoje vimos duas experiências de educação infantil que provam que é possível, logo no comecinho da vida escolar, valorizar a diversidade étnica e promover a equidade, que elas possam se servir de inspiração. O Nota 10 fica por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais sobre os assuntos que abordamos hoje, consulte. Projeto Discriminação Racial nas Escolas, editado pelo PNUD, Unesco. Racismo e Antirracismo na Escola, Repensando Nossa Escola. Organização de Eliane Cavaleiro, editora Sumos.
Superando o Racismo na Escola, de Kabengele Munanga, editado pela CECAD MEC. Ou visite o site do projeto Acorda Cultura. Até a próxima!